Olá a todos e todas, tudo bem? Estamos aqui hoje para conversar mais um pouquinho sobre programação em linguagem C. E aí, o assunto de hoje é um assunto que muita gente tem dificuldade, né, quando chega nessa parte aí do básico da programação, que é vetores. Para a gente entender o que são vetores, vamos aqui numa planilha, tá? Relembrando os conceitos aí que a gente aprendeu, né, a gente entendeu o conceito de variável. A gente sabe que uma variável ela é, na verdade, um espaço reservado na memória. Eu vou lá na memória e faço isso aqui, ó. Dentro desse quadradinho aqui eu vou escrever um valor. Vamos supor que essa minha variável, então, ela é do tipo inteiro, né? Então eu vou colocar um valor inteiro aqui, tá? Um número aí sem casas decimais, tá? Eu consigo aí armazenar números inteiros nessa minha variável. Essa variável ela pode ter outros valores, né? Que vão armazenar, por exemplo, valores de ponto flutuante, né? Ou que tem casas decimais, tá? Então, variável nada mais é do que um espaço reservado na memória para receber valores e de tipos de dados diferentes, né? Se eu quiser armazenar um texto, por exemplo, tem o tipo char aqui que eu vou armazenar um texto qualquer, né? São cadeias de caracteres, tá? Enfim, vamos manter aqui essa variável do tipo inteiro. Então, eu tenho um espaço reservado. Vamos supor que eu precise de vários espaços. Se eu preciso de dois espaços, eu venho aqui e declaro duas variáveis. Temos aí dois espaços, né? Eu preciso de três variáveis. Eu vou declarar aqui três espaços, ok. Mas vamos supor então que eu já sei que eu preciso aqui de 100 espaços. Como que eu faço? Eu vou dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui, declarando tudo isso. Um pouco complicado, né? O código não vai ficar muito elegante, vai ficar difícil de ler, de entender e de escrever, tá? Então não. A gente tem um recurso aqui que nos permite resolver esse problema, tá? Uma variável, então, ela é igual, né, a um espaço na memória do computador, tá? E nós temos o que a gente chama também de vetor. Se a variável é um espaço na memória, o vetor ele pode ser vários espaços na memória de uma única vez, tá? Exemplificando aqui, ó, ao invés de eu declarar um só, vamos supor que eu quero declarar aqui 10 valores consecutivos. Olha só, o vetor funciona dessa forma, tá? Ao invés de ter um único espaço reservado, eu declaro 10 de uma única vez. E esse meu vetor ele também pode possuir um tipo, tá? Então meu vetor aqui é do tipo inteiro, então eu consigo colocar aqui, ó, diversos valores inteiros, tá? Dentro desse meu vetor. Da mesma forma, se forem valores decimais, eu consigo, valores textuais, eu consigo, tá? E esse vetor ele também tem posições. Como assim posições? Para eu conseguir identificar esses espaços aqui, eu tenho que dar endereços para eles, né? Então eu consigo dizer aqui, ó, que esse vetor ele é de 10 posições, né? Ele tem aqui 10 espaços reservados. Então a contagem sempre começa no zero. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então de 0 a 9, conforme vocês veem aqui, ó, nós temos 10 posições, tá? Se você contar, a contagem sempre inicia no zero, tá? Então se eu tiver um vetor de 5 posições, vai ser de 0 a 4. De 8 posições, de 0 a 7, tá? Então é sempre assim, tá? E se eu quiser que esse vetor aqui meu tenha, digamos, 20 posições, eu vou aqui, né, declarar um vetor de 20 posições e continuar essa contagem aqui, ó. Tá? Ele vai ter aqui de 0 até, perdão, escrevendo manualmente aqui mesmo, de 0 até 19, tá? Se for um vetor de 20 posições. Então, se for um vetor aí de 100 posições, de 0 a 99, tá? Então, isso é um vetor. Só uma explicação conceitual, né? E como que a gente faz isso no código? Vamos lá, então, para o compilador. Estou usando aqui o Reply It, compilador C online. Vamos lá, então. Aqui a gente vai aprender, então, a criar, preencher e exibir um vetor, mostrar o menor ou maior valor dentro de um conjunto de valores, fazer algumas operações e ordenar esses vetores, tá? De uma maneira muito simples aqui. Vamos lá, então. Primeiramente, a gente precisa declarar esse vetor. Como a gente declara uma variável? O tipo e o nome, correto? O vetor, a gente declara um nome do vetor, vou chamar ele aqui de vetor mesmo, e quantas posições esse vetor vai ter, tá? Igual a gente fez lá na planilha, ó. Aqui esse aqui teria 20 posições, certo? Eu declarei ele aqui com apenas 5. Tá? Então eu quero 5 espaços reservados na memória para mim do tipo inteiro.
tá? Eu vou declarar aqui uma variável i, que é para a gente usar laço de repetição para poder preencher e exibir esse vetor, tá? Vamos lá então, vamos criar um laço de repetição do tipo for aqui, né? Que vai iniciar em 0 e ir até o 5, ou seja, né, de 0 até 4, que dão 5 posições, e incrementar ele de 1 em 1. O que eu vou fazer? Vou pedir o usuário para digitar valores, tá? Digite um número. Vou dar um scanf aqui para eu armazenar esse valor no meu vetor. Tá, e como que eu faço então para armazenar esse valor aqui no meu vetor? Olha só, eu coloquei aqui que ele tem 5 posições. Se eu fizer só isso aqui, ele está já me mostrando que tem um problema aí. Ele tem 5 posições, mas quando essa mensagem é exibida da primeira vez, em qual dessas 5 posições que o meu valor vai ser armazenado? Vamos voltar para a planilha. Então vamos pegar aqui, ó, vamos excluir essas linhas. E aqui está o meu vetor de 5 posições. Tá? Vamos supor que o usuário digitou lá o número 10. Em qual dessas 5 posições que esse valor vai cair? Pois é. Então eu preciso dizer isso para o compilador. Tá? Ele não pode cair num valor aleatório aqui. Eu tenho que dizer isso para o código. Tá? Se caísse num valor aleatório, né, uma hora cair aqui, outra hora cair aqui, eu perco o controle disso. Né? Então eu preciso dizer para o compilador o seguinte, ó, de cada vez que rodar, você vai armazenar isso aí para mim na posição i. É aqui que entra o nosso i do laço de repetição, tá? Essa variável aqui, ó. Então na primeira vez que esse laço rodar, o i é igual a 0, correto? Então ele vai armazenar um valor na posição 0. Vamos supor que o usuário digitou 10. Ele vai vir aqui na posição 0 e vai colocar o valor 10. O laço rodou novamente e vale 1, correto? Então ele vai armazenar o próximo valor, vamos supor que o usuário digitou 8. Ele vai armazenar na posição 1. Então ele vai vir aqui, ó, na posição 1 e armazenar 8. E por aí vai. Rodou de novo, i é igual a 2. O usuário digitou 23. Então na posição 2 vai vir o número 23. Até a gente preencher todo o vetor. Ok? Então é assim que a gente preenche um vetor. Muito simples, né? É um laço de repetição. Se eu não houvesse esse laço de repetição, eu deveria fazer esse printf scanf aqui, ó, 5 vezes cada um. Né? Então isso aí acrescentaria 10 linhas de código no meu algoritmo, o que ficaria desnecessário, né? Um código não muito elegante, não muito inteligente. Imagina que fossem 100 vezes. Imagina que fosse uma posição aqui, um vetor aqui de 500 vezes. Eu faria printf scanf 500 vezes? Não faz sentido. Né? Então, por que não usar laço de repetição? Então é assim que a gente preenche, né, o nosso vetor. Vamos supor então que por alguma razão eu quero mostrar aqui, ó, agora que eu já preenchi isso aqui, vamos executar só para a gente sentir isso aí, né? Digite o número lá, 36, digite o número de novo, 4, 12, 8, 97. Pronto. O que aconteceu aqui? Ó? Na posição 0 ele colocou o 36, na posição 1 colocou o 4, na posição 2 o 12, na posição 3 o 8 e na posição 4 o 97. Tá? Ele preencheu essa planilha aqui, ó, com aqueles valores lá. Tá? Acho que ficou claro isso, né? Então vamos seguir em frente. Agora eu quero mostrar, eu quero fazer alguma coisa com esses valores que estão sendo colocados aí. Tá? Vamos supor então que eu quero mostrar aí o dobro de cada um desses valores que estão sendo colocados. Tá? Vamos supor que eu quero que apareça o dobro deles aí. Eu vou fazer um outro laço de repetição aqui para eu poder percorrer esse meu vetor. Tá? Eu andar nessas casas desse meu vetor aí e fazer alguma coisa com esses números. Eu vou criar um laço de repetição de novo de 0 a 5, porque eu sei que eu vou percorrer as 5 posições. Tá? E eu vou mostrar aqui, ó, vou dar um printf e vou dizer assim, ó, o dobro de %d é igual a %d. Como assim? Eu vou mostrar aqui nesse primeiro %d o meu vetor na posição i e vou mostrar aqui nesse segundo %d vetor na posição i vezes 2. Ok? Entenderam o que eu fiz? Então vai aparecer a mensagem, o dobro de %d. %d é o vetor na posição i. Então na primeira vez que rodar, ele vai pegar
o valor que está na posição 0, por exemplo, 36, tá? Só um exemplo, né? A segunda vez que rodar não precisa ser o 36. Ele vai rodar, vai mostrar que o dobro de 36 é igual a... Então, o vetor na posição 0 de novo, vezes 2. 36 vezes 2, 72, né? Depois ele vai rodar de novo, ó. E aí, I passou a valer 1. Então, o dobro de %d, que é vetor na posição 1, vetor na posição 1 é o número 4. Tá? Então, ele vai mostrar o dobro de 4 é igual a vetor na posição 1 vezes 2. Na posição 1, nós temos o valor 4. 4 vezes 2, 8. Correto? Vamos executar para ver? Vamos lá. Então, vai pedir os números de novo. Ó. Vou digitar aqui o 36, o 4, não vou lembrar os números de cabeça lá que eu digitei anteriormente. Tá. Ah, eu não dei um barra N aqui, devo colocar um barra N aqui só para ficar mais organizado, para a gente ler melhor. Ó. Digitar de novo. Olha só, o dobro de 36 é igual a 72. O dobro de 4 é igual a 8. O dobro de 8 é igual a 16. O dobro de 12 é igual a 24. O dobro de 10 é igual a 20. Então, ele pegou cada uma das posições do vetor, tá? Mostrou o que foi digitado. Olha, são os mesmos números nas mesmas posições. E fizemos aqui uma operação com esse número. Tá? Então, reparem que é bem simples, né? Operacionalizar esses valores. Aqui dentro desse laço, eu posso manipular esse vetor aqui, ó, da maneira que eu quiser. Eu estou percorrendo cada um dos valores que foram dados aqui, tá? Ok. Vamos supor, então, agora que eu quero, né, a gente já aprendeu a criar, preencher e exibir aí um vetor, fazer uma operação com ele. Vamos supor que eu quero agora mostrar o menor dos valores digitados. Vamos supor que você tem uma lista imensa aí de valores e alguém te pede, olha, qual que é o menor valor que foi informado aí pelo usuário? Ou qual que é o maior valor? Tá? Vamos lá, então. Vamos aproveitar esse código aqui, né? São os mesmos, um vetor de 5 posições e tal. E eu quero o menor valor, tá? Vamos lá. Eu vou deixar esse laço da forma como está. Eu vou tirar esse laço aqui, ó, para a gente economizar um código. Ok. Toda vez que o usuário digitar, então, eu vou querer perguntar se esse número que ele digitou é o menor entre todos. Tá? Para isso, eu vou declarar uma variável aqui chamada de menor valor. Tá? Eu vou colocar aqui, com um exemplo bem prático, bem didático aqui, um valor bem grande aqui, tá? Só aleatório aqui, só para a gente fazer um exemplo rapidinho. A variável menor valor ela tem o número 9.999. Ok. Toda vez que o usuário digitar um valor, então, eu vou perguntar: esse valor que o usuário digitou, ou seja, o vetor na posição I, na posição que eu estou agora, ele é menor do que a minha variável menor valor? Se for, eu vou trocar o valor dessa minha variável menor valor pelo vetor na posição I. Concordam comigo? Vamos supor, o menor valor vale 9.999. O usuário digitou 36. 36 é menor do que esse valor, não é? Então, 36 passa a ser o valor dessa variável. Tá? Da próxima vez, olha, o usuário digitou 4. Então, o vetor na posição I, que é o 4, é menor do que o menor valor, que é 36? É. Então, vamos trocar novamente. Tá? Aí rodou de novo, I vale 2. I na posição 2, que é o número 8, é menor do que 4, que já estava dentro da variável menor valor? Não é. Então, passa para o próximo, continua sendo 4. Entendido? Então, fizemos apenas uma troca. Tá? Fizemos apenas uma troca para descobrir o menor valor. Tá? E isso está sendo constantemente armazenado aqui dentro da variável menor valor. E no final, vamos colocar aqui, ó, um printf. Opa. Printf, o menor valor digitado foi %d e a variável menor valor. Correto? Vamos executar. Ok, vamos digitar alguns números aleatórios aí. Olha só, digitei 25, 69, 98, 14 e 23. O menor valor digitado foi 14, tá certo? Certinho, né? O menor valor digitado foi 14. Como que ele fez isso? Olha só, vamos rodar aqui, ó. I vale 0. O usuário digitou o primeiro número, 25. Aí ele perguntou, ó, o 25, que é o vetor na posição 0, é menor do que a variável menor valor? Ela vale 9.999.
Então é menor, né? Então a variável menor valor, ela vai deixar de ser 9.999 e vai passar a ser 25, que é o vetor na posição 0, correto? Ok, rodou de novo. I vale 1 agora. Vetor na posição 1 é 69, né? Então ele vai perguntar, ó, vetor na posição 1, que é 69, é menor do que menor valor? Menor valor vale 25. Não é menor. Então ele não vai entrar aqui nessa linha 17, ele vai voltar lá em cima. O I agora vale 2, né? E o usuário digitou aqui, ó, o valor 98. Ele vai perguntar, 98, que é o vetor na posição 2, é menor do que menor valor? Menor valor ainda vale 25. 98 é menor que 25? Não. Ele não vai entrar nessa linha. Voltou lá para cima. I vale 3. Digitou o número, o usuário digitou 14. Olha só, ele digitou 14. Então ele vai perguntar, vetor na posição 3, que é 14, é menor do que menor valor? Menor valor ainda vale 25. Opa, 14 é menor que 25, então ele vai trocar. Menor valor vai deixar de ser 25 e vai passar a ser vetor na posição 3, que é 14. Tá? Correto. Então ele vai rodar uma última vez, né? O usuário vai digitar 23. Ele vai perguntar se o 23, que é o vetor na posição 4, é menor do que menor valor, que é 14. Não é, ele não vai entrar. Então a variável menor valor, no final das contas, ficou valendo 14. Né? E o usuário mostrou aqui, e o código, né, mostrou aqui no final, no printf, o valor dela. Correto? Então é isso. Tá? E se eu quisesse mostrar o maior valor? Tá? Era só a gente inverter tudo aqui. Ó. Vou chamar a variável de maior valor. Em vez de um número muito grande, eu vou colocar um número muito pequeno, negativo aqui. Tá? E ao invés de perguntar se o vetor na posição ele é maior, ele é menor, eu vou perguntar se ele é maior. Agora nós estamos em busca do maior. Né? Vou mudar aqui o nome da variável. Né? Ok. Então, o que fizemos? Mudamos aqui o nome da variável e o valor dela, o valor inicial dela, um número muito pequeno. E mudei a análise aqui. Ó. Agora eu não estou perguntando mais se o vetor na posição é menor, eu estou perguntando se ele é maior. Vamos ver se deu certo. Digitar aí, ó. Olha só. Opa, não mudei a mensagem, né? Ficou feio aquilo ali. Vamos lá. Os números grandes aí, ó. O maior valor digitado foi 892. Foi esse mesmo. Está aqui na posição de número 3, que é o 0, 1, 2, 3. Correto? É a mesma lógica, só que dessa vez perguntou-se se o número é o maior. Ok? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa deixe para mim nos comentários aí se ficou alguma dúvida na questão de encontrar o maior ou menor valor. Nós vamos agora fazer um vetor para ordenar. Né? Vamos agora ordenar um vetor. Como assim ordenar? Tá? Vou simplificar esse código aqui. Ó. Vou deixar só a entrada de dados. Né? Vamos deixar aí, ó, só a declaração de variáveis e o preenchimento do vetor, né? Para a gente não precisar repetir. Ordenar um vetor. Eu quero mostrar todos os números, né, ordenados em ordem crescente, por exemplo. Vamos supor que eu coloquei esses números todos aqui, mas agora eu quero mostrar tudo ordenadinho de forma crescente. Tá? Como que eu faço isso? Primeiro, eu preencho o vetor, igual está aqui, padrão. Né? Depois, eu vou fazer um outro laço de repetição, da mesma forma que eu fiz lá em cima, ó, de 0 até 5. Ok, para percorrer esse meu vetor. Tá? Percorrer esse meu vetor. E agora entra uma ideia nova que é o seguinte: em cada posição, ó, em cada uma dessas posições aqui do vetor, eu vou ter que perguntar se ela é menor do que essa, se é menor do que essa, se é menor do que essa ou se é menor do que essa, para saber se ele é o menor valor e que merece ficar na primeira posição. Quando eu estiver na segunda posição, eu vou ter que fazer o mesmo teste, a mesma pergunta em relação a todos os valores desse vetor. Ou seja, eu preciso ter dois laços de repetição, tá? Eu vou colocar aqui, daqui a pouco eu explico melhor. Ó, então eu vou criar aqui mais uma variável de controle, a variável j, tá? Então nessa segunda posição, o j ele vai começar sempre de um número a mais do que o i, tá? Ele vai começar, se o i vai começar em 0, ele vai começar em 1, tá? Mas ele sempre vai estar um passo à frente do i. Daqui a pouco a gente entende por quê.
de novo até a posição 5, e j vai ser incrementado também de 1 em 1. Ok. Dentro desse segundo laço de repetição, nós vamos fazer aí um teste, tá? Nós vamos fazer aí um pequeno teste aí. Eu vou perguntar o seguinte: se o meu vetor na posição j for menor do que o meu vetor na posição i, vamos fazer uma troca, tá? Como assim uma troca? Ele quer saber, por exemplo, ó, se esse valor aqui, que está um passo à frente desse, é menor do que esse. Se for, o que a gente tem que fazer? Tem que trocar. Vamos lá na planilha? Vamos lá, vamos supor que eu tenho o valor aqui, ó, 25, 12, 23, 5, 8. Esse vetor está desordenado, correto? Ok, o meu i, ele vale 0 aqui agora. O j é i mais 1, então ele vale 1. Então ele está perguntando o seguinte, ó, o vetor na posição j. Posição j é essa aqui, ó, né? Posição j, posição 1. Ele é menor do que o vetor na posição 0? Sim, né? 12 é menor que 25? Sim. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o 12, tirar esse 12 daqui, né? Vou tirar ele daqui. Pegar esse 25, tirar ele daqui. Trocar os dois de lugar. Vou pegar esse 12, colocar ele aqui, e o 25, colocar ele aqui. É isso que tem que ser feito, tá? E se eu descobrir que algum outro aqui, ó, é menor do que o 12, eu tenho que pegar esse número e mandar para cá, tá? De forma que esse vetor meu fique ordenado. É isso que vai acontecer, tá? Vamos lá então. O que vai acontecer? Ó, eu preciso de uma variável aqui, vou declarar aqui embaixo, uma variável auxiliar, uma variável temporária. Vou chamar de aux aqui só por convenção, tá? Para me ajudar a fazer essa troca, tá? Porque eu preciso, conforme vocês viram eu colocando esse númerozinho de lado aqui, ó, eu preciso armazenar isso temporariamente, porque só se eu falar assim, olha, pega o 25 e coloca no lugar do 12. Então eu fizer isso aqui, ó, cadê o 12? O 12 sumiu, tá? Ou se eu fizer o contrário, né, igual estava aqui, pega o 12 e coloca no lugar do 25, ok. Cadê o 25? Como é que eu vou pegar esse 25 e colocar no outro lugar agora? Então eu preciso ter uma variável que vai tirar esse 25 daqui, vai colocar esse 25 armazenado temporariamente no outro lugar, tá? Colocar o 12 lá e voltar o 25 para cá, tá? Eu preciso dessa variável para fazer essa troca aí de uma maneira correta. Então eu vou colocar aqui, ó, o aux. Se o j for menor do que o i, né, eu vou pegar ele e vou armazenar o i aqui dentro, ó, o que está na posição 0, por exemplo. Aquele 25, vocês lembram lá, né? Agora sim, eu posso pegar esse que está na posição i e substituir ele pelo que está na posição j, tá? Aquela troca lá do 25 com o 12 que vocês acabaram de ver. Feito isso, né, agora o que estava no j está no i. Então, aquele que estava no i pode ir para o lugar do j. Opa, perdão. Aux. Isso. Tá? Entenderam a troca, então? Então a variável auxiliar, ela serviu aqui como uma mediadora, tá? Esse é só um dos algoritmos que servem aí para trocar, né, para fazer ordenação de vetor, tá? De uma forma bem fácil, bem tranquila, tá bom? Então é isso, tá? Basta fazer essa troca, que aí nós vamos ter o vetor ordenado. Nós ainda não mostramos, né? A gente só fez aqui, ó, a entrada de dados, ordenamos e agora falta mostrar esse vetor, tá? Então foi necessário os dois laços de repetição, porque esse aqui vai percorrer cada uma das 5 posições, e esse aqui, ó, toda vez que parar em uma posição, ele vai pegar ela, essa aqui, ó, e vai comparar com todas as outras. Depois ele vai pegar essa aqui e vai comparar com todas as outras. Depois ele pega essa aqui e compara com todas as outras. Por isso que eu preciso de dois laços de repetição. Vamos fazer mais um aqui, para ficar bem separadinho, bem didático, tá? Só para mostrar esse vetor todo ordenadinho. Vamos lá. Só vou dar aqui um printf e vou mostrar os valores aqui, ó. %d, vou colocar uma vírgula depois de cada um deles e vou mostrar o vetor na posição i. Tá? Vou dar um printf antes aqui para ficar mais organizado. Vetor
ordenado. Aí vai mostrar ele todo ordenado aí na tela. Vamos lá? Executar, vamos ver se vai dar certinho. Vetor ordenado 2, 5, 12, 25 e 89. Olha só, ficou na ordem crescente? Ficou na ordem crescente certinho, tá? Então ele realizou as trocas todas aí, tá? Esse algoritmo aqui ele é bem padrão, tá? Para ordenação de vetores, ordenação de uma maneira simples. Existem vários algoritmos de ordenação, tá? E esse é uma ordenação em ordem crescente. Se eu quisesse, né, fazer uma ordenação aí em ordem decrescente, como que eu poderia fazer? Tá? Eu vou deixar isso aí para vocês praticarem, tá bom? É uma trocazinha muito fácil ali, tá? Uma dica, tá? É bem fácil de fazer essa troca aí para mostrar em ordem decrescente, tá? Do maior para o menor. Vou deixar isso aí para vocês raciocinarem. Então, qualquer dúvida, me falem aí, deixem nos comentários, comuniquem-me e eu tento ajudar vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado, né, que essa parte aí, quando chega nessa parte, quando a gente está começando a estudar algoritmos, realmente fica um pouquinho mais difícil, mas é entender o conceito. Entender o conceito, tá pronto, ok? Um abraço a todos e todas, até a próxima.